em Mateus, no capítulo 14. Mateus 14. Mateus 14. No verso 22. Tem Bíblias aí atrás, tá bom? Se quiser, pode pegar. Mateus 14, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: "Tendem bom ânimo, sou eu, não temam." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas." Disse-lhe ele: "Vem." Pedro, descendo do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentiu o vento, teve medo e começou a submergir. Clamou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente estendeu Jesus as mãos, segurou e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Amém? Qualquer um ficaria assustado com essa cena. Então, os discípulos estão no meio do mar, e no meio da tempestade, eles veem um homem Cristo, Jesus, andando por cima das águas. Os discípulos ficaram tão apavorados, tudo que eles conseguiam dizer é que é um fantasma, porque um homem comum não consegue andar sobre as águas, ele é um fantasma. Os discípulos estavam no meio das águas, se eles pudessem fugir para um outro lugar por causa do medo, eles fugiriam. Mas eles estavam sobre as águas, não tem para onde eles fugir. Então Pedro disse: "Se é realmente tu, Senhor, manda-me ter contigo." E Pedro saiu do barco para ir ter com Jesus. Jesus disse: "Vem, Pedro." Então, quando Pedro dá os seus primeiros passos, ele anda sobre as águas. Creio que naquele momento que Pedro começa a andar sobre as águas, ele que meio que fica admirado também. Porque não é algo comum o ser humano andar por cima das águas. Mas só que a Bíblia fala que Pedro sentiu um vento e ele começou a sentir medo. E naquele momento de medo, ele começou a submergir. Os nossos pais da fé, eles dizem que se Pedro não tivesse medo e quisesse andar em todo o Oceano Pacífico ou no Atlântico, ele conseguiria. Mas por causa do seu medo, ele começou a se afundar. Mas tentam imaginar comigo a cena. Por um lado está Jesus, no meio está Pedro, na água, e por outro lado tem os discípulos. Então Pedro estava entre Jesus e os discípulos atrás. E Pedro já não podia olhar para trás, porque os discípulos atrás já não podiam ajudar ele, porque ele já estava fora do barco. Então tudo que ele teve é medo. E Jesus, vendo esse caso de Pedro, Jesus não falou para aquietar o mar, Jesus não ordenou para o mar se aquietar, porque o problema não estava que o vento era muito forte. A Bíblia não fala que era um vento muito forte, uma tempestade muito grande. O problema estava na fé de Pedro. Quando Pedro ele teve medo, ele se esqueceu que Jesus estava presente e que foi Jesus quem chamou eles para estar no meio do mar, porque Jesus ele conhece o futuro. Ele sabia que Pedro ele cairia naquele momento. E Jesus, mesmo assim, sabendo que Pedro cairia, podia se submergir na água, né? Ele chamou ele. Olha, e Jesus queria estar com Pedro aí naquela cena. E foi Jesus que chamou Pedro. E Pedro estava num lugar onde Cristo queria que ele estivesse. Às vezes nós estamos em certas situações ou enfrentando certas coisas que a gente pensa que não é aí onde Deus quer que a gente esteja, né? Mas se Cristo não quisesse que Pedro estivesse aí, Cristo poderia muito bem falar: Pedro, eu sei que você não vai conseguir andar sobre as águas, fica onde você está. Mas Cristo não impediu isso em Pedro. Quando a gente é atacado pelo medo, a gente esquece que Jesus está conosco. A gente
a gente esquece que Ele está ao nosso redor. Pedro prestou mais atenção no vento do que em Cristo que chamou ele. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Quando ele tirou a sua atenção de Jesus, ele começou a se afundar. Isso acontece com todo ser humano, não apenas com Pedro. Quando o ser humano tira a sua atenção de Jesus, nem que for por alguns segundos, ele cai. Ele se afoga. As ondas são muito fortes. Esse mundo é como um mar agitado. E ninguém que tirar os olhos de Cristo vai conseguir se manter em pé nesse mundo. Absolutamente ninguém. Então, no verso 30, fala assim: mas reparando o vento, ele teve medo. Vamos ver que Pedro não precisou de muito tempo para ele começar a se afogar. Apenas em alguns segundos que ele tirou os seus olhos de Jesus, para dar atenção no vento, ele começou a se afundar. Isso é verdade. Não importa quem você é, ou quão forte você imagina ser, se você tirar a sua atenção de Cristo, você vai cair. Você não precisa de muitas horas para fazer isso. Esse ato de Pedro aconteceu em questão de segundos, que ele deixou de olhar para Cristo para dar atenção naquilo que a gente chama aqui de secundário. Então, Pedro, ao invés de confiar na palavra de Cristo, Cristo disse: Pedro, vem! Pedro começou a dar atenção no vento e ele começou a se afogar. Olha, se Cristo nos manda a fazer algo, a gente deve fazer. Não importa aquilo que aconteça. Se Cristo disse para ele andar sobre as águas, ele não tinha que prestar atenção em mais nada além de Cristo. Foi Cristo que deu essa ordem. Então, às vezes, o medo, quando nos ataca, ele nos faz pensar que nós estamos sozinhos. O nosso medo, ele ofende a Deus porque nos faz pensar que Deus está nem aí para nós. Que Deus não está vendo aquilo que a gente está passando. Mas uma coisa é, se nós estamos fazendo o que Ele ordena e onde quer que Ele quer que a gente esteja, a gente não precisa estar com medo. Porque Cristo não falou para Pedro andar sobre as águas para deixar Pedro sozinho no oceano, nas águas. Não, Cristo estava aí com ele. O nosso mestre não nos envia num lugar onde mesmo não estará conosco. Onde quer que Cristo chama um discípulo para estar fazendo a vontade dele, Cristo está naquele lugar com ele. Ele não estava sozinho. Olha, às vezes parece que Cristo ele nos pede para fazer coisas que são meio que perigosas. É um perigo andar sobre as águas. Para testar realmente a nossa fé. Se realmente confiamos na palavra dele ou não. Olhem para algo. Pedro não era uma pessoa incrédula. Eu creio que Pedro era o discípulo com mais fé. Porque foi o único que saiu do barco para andar com Jesus sobre as águas. Só o fato dele sair do barco, isso já mostra que ele tem a fé. Mas só que quando o medo ataca o coração do ser humano, às vezes parece que ele engole, ele devora a fé que o ser humano tem. Quando o medo vem, ele faz isso. Se vocês puderem me acompanhar em Lucas, no capítulo 8, Lucas 8, no versículo 22. Se você puder apenas acompanhar a leitura também. Lucas, capítulo 8, versículo 22 diz assim: Ora, aconteceu que certo dia entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago. E o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. E chegando-se a ele, despertando, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se o mar e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admirando, dizendo uns aos outros: Pois quem é esse homem que até o vento lhe obedece? Então, vamos ver que num outro episódio, num lago, os discípulos estavam no meio da água, levantou-se uma grande tempestade, de tal modo que os discípulos pensaram que podiam morrer. Quando Pedro viu isso, essa tempestade no meio do lago, da água, Pedro foi acordar Jesus e disse: Senhor, nós iremos morrer. Esse nós inclui a pessoa de Cristo, porque Cristo estava no barco. Ele falou: nós vamos morrer, todo mundo, até Jesus, nós vamos morrer. E Pedro
Pedro é um discípulo que tinha essa autoridade de falar com Jesus, né, de fazer certas coisas. Tivemos que Pedro comete o mesmo erro. Ele ficou com medo. A Bíblia fala que eles estavam atemorizados. E essa tempestade que aconteceu, apesar de não ser algo muito boa, né, ela fez aquilo que tinha que fazer. Fazer com que os discípulos fizessem o quê? Acordassem Jesus. Chamassem Jesus. Uma coisa que devemos notar é que se essa tempestade não viesse naquele momento, naquela circunstância, os discípulos jamais saberiam que Cristo tem poder também sobre as águas e sobre o vento. Até o ponto que, quando eles viram Cristo ordenar que as águas se aquietassem, eles falam: quem é esse homem? Quem é ele que até os ventos obedecem? Uma coisa que chama a atenção é que a tempestade não teve poder para perturbar Cristo. Ele continuou dormindo aí. Eu não creio que Cristo tenha um sono pesado, como alguns irmãos que eu conheço aqui na igreja. É que Cristo estava no controle de tudo. Não precisava se incomodar com nada. A tempestade não teve poder para acordar Cristo, mas o pedido dos discípulos teve. Cristo não era uma pessoa que... Você está num barco, tem uma tempestade, é claro que você é balançado pelos barcos. É claro que você vai sentir. Isso está para mostrar para os discípulos que Cristo estava no controle de tudo e não se preocupava com aquilo que estava a acontecer. Nós nunca podemos pensar que Jesus, ele não se importa com nossos medos. Ou que, ou que é algo que a gente não poderia incomodar, como se fosse uma coisa pessoal nossa. Jesus estava aí. Então, irmãos, no versículo 22, fala assim que, ele diz assim: ora, aconteceu que certo dia entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos a outra margem do lago. Antes dessa tempestade, Jesus disse para os discípulos: olha, a gente vai passar para outro lado. Jesus não disse: olha, a gente vai tentar passar para outro lado. A gente vai fazer o possível de passar para outro lado. Jesus afirmou, disse: nós iremos passar para outro lado. Aconteça o que acontecer, independente daquilo que a gente encontrar no caminho, a gente vai passar. Jesus garantiu isso para eles. Só que quando o medo tomou conta deles, eles se esqueceram do que Cristo falou. Não era uma possibilidade para ver se eles iriam passar. Se eles estavam com Cristo e Cristo disse que eles passariam para o outro lado, é claro que eles passariam para o outro lado. Então, é isso que o medo faz. Ele nos faz esquecer das promessas de Deus e que Deus fez para nós. Isso não aconteceu apenas uma vez na vida do discípulo. O que a gente precisa saber é que Jesus, ele é o Senhor até das tempestades. Ele domina, ele tem domínio sobre todas as tempestades. Ainda que pareça que às vezes ele está dormindo em alguma circunstância, ele nunca está assim. Nada sai do controle dele. Por isso que ele está calmo. Deus não fica assustado com as coisas que nos assustam. Deus não fica perturbado com aquilo que nos perturba. Se Deus falou que a gente vai passar para o outro lado, como ele disse para os discípulos, a gente vai passar. Então, uma coisa que deixa claro nessas duas passagens que a gente leu é que Jesus em nenhum momento disse para os discípulos que vão passar para o outro lado de uma forma fácil. Ele disse que a gente vai passar para o outro lado. Olha, aquilo que vocês vão encontrar no caminho podem ser obstáculos, mas vocês vão passar. A viagem não é fácil, mas ela é segura, porque Cristo está conosco. Isso ilustra muito bem a nossa caminhada para a eternidade, para o céu. Nessa caminhada a gente vai encontrar obstáculos e a gente vai ficar com medo, mas uma coisa que a gente nunca deve esquecer: Cristo está conosco. Ele vai caminhar conosco, ele vai estar conosco. Olha, e hoje não apenas Jesus está conosco num barco, como aconteceu com os discípulos, ele está em nós, dentro de nós. Os discípulos não estavam mais seguros com Cristo lá do que nós estamos hoje. Nós estamos tão seguros hoje como eles estavam com Cristo, porque ele vive em nós. O profeta Isaías diz que ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que habita dentro do barco, ele está em nós. Às vezes nós ficamos com medo de não conseguir chegar até o final da nossa caminhada cristã. Creio que se você é um cristão genuíno, você ficou com esse tipo de medo. Será que eu vou conseguir permanecer fiel a Deus até o final da minha vida? É que a nossa salvação não depende da nossa fidelidade a Deus. Depende da fidelidade dele conosco. Ele é fiel por si mesmo. Ele vai estar conosco em todas as tempestades que aconteceram na nossa vida. Uma coisa que a gente precisa saber sobre o medo não é apenas um sentimento que o ser humano possui. Não.
é um sentimento que possui o ser humano. E quando o medo possui o ser humano, ele esquece do que Deus prometeu. É o sentimento mais forte no ser humano do que a sua confiança em Deus. É um sentimento que domina todos os demais sentimentos. O medo, ele é um sentimento de Deus falhar conosco. Por isso que a gente fica assim. A gente fica com medo de Deus falhar. Não é apenas... O problema do medo não é apenas aquilo que ele faz com você. É o que ele faz com Deus dentro de você. Ele aniquila, ele mata a fé dentro de você e coloca em você a desconfiança de Deus. Deus pode falhar. Como você crê que Deus pode falhar, você fica assustado, com medo. E você começa a se questionar se as coisas não darem certo. O medo é nada mais do que a falta de confiança firme no que Deus prometeu. Nós temos inúmeras promessas nas Escrituras que não devemos ficar com medo. Mas quando o medo chega, parece que a gente nunca leu sobre essas promessas. Então, o medo nos faz acreditar que Deus não está no controle das coisas. Olha essas promessas. Vou ler para vocês alguns textos bíblicos. Joel 2, verso 11. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Josué 1, 9. Não te mandei eu, esforça-te e ter bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, que está contigo por onde quer que andares. Deuteronômio 31, 6. Sede forte e corajosos, não temas, nem vos atemorizareis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Apocalipse 2, 10. Não temas o que has de padecer. Lucas 12, 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar-vos o reino. Deuteronômio 31, verso 6. Não temas, nem vos espanteis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Isaías 41, verso 1. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Nós temos inúmeras promessas para não ficarmos com medo. Diante disso tudo, a gente nunca pode ver o medo apenas como um mero sentimento do nosso caráter. O medo é incredulidade de Deus falhar. O medo é incredulidade de Deus não cumprir o que Ele prometeu. Se eu estiver conversando com vocês agora e vocês disserem assim, pastor, eu não acredito em nada do que você disser. Não importa as demais coisas boas que você falar para mim. Eu não vou olhar para vocês com bons olhos. Isso vai me ferir muito, mas muito. E quando nós ficamos com medo, estamos a dizer isso a respeito de Deus. Tudo bem, a gente acredita que Deus prometeu que vai cuidar de nós. A gente ouviu isso. Mas quando a gente fica com medo, é como se estivéssemos a falar que não acreditamos no que Ele prometeu. Se Ele disse que vai cuidar de nós para não ficarmos com medo, a gente é atacado pelo medo, a gente mesmo de forma silenciosa estamos a dizer que não acreditamos nisso. Isso é incredulidade, isso não é algo do seu gênero, do seu caráter, não existe isso, você não é uma pessoa que está numa situação de pena, não, isso é um pecado contra o Deus Todo-Poderoso. Não existe nada pior que você pode fazer num homem do que desacreditar na palavra dele. O de mais precioso que um homem tem é a sua palavra, e se você não acredita na palavra desse homem, você não vai conseguir confiar nele. Olha os inúmeros textos bíblicos que nós lemos aqui. Olha, nós vivemos com tanto medo porque não temos nos assegurado nas promessas de Deus. Temos nos assegurado em qualquer coisa, menos nas promessas de Deus. Então, e quando esse medo chega, o medo nunca vem só. Ele vem com a tristeza, ele vem com a ansiedade, ele causa pânico, ele causa desesperança, tira do coração do ser humano a certeza. O medo nunca vem só. Olha, uma coisa que a gente deve levar a sério é que uma pessoa pode ser lançada no inferno tanto por adultério como por causa do medo. A Bíblia trata os medrosos como se fossem covardes. Em Apocalipse, no capítulo 21, no verso número 8, diz assim: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo ardente, que é a segunda morte. Vocês conseguem ver que a Bíblia começa a tratar o medo no mesmo nível que trata o adúltero, o feiticeiro,
o assassino, no mesmo nível. Olha, irmãos, não existe um medo legítimo que você possa falar assim, não, nesse caso é compreensível eu estar com medo. Vocês viram que na passagem de Pedro poderia muito bem dizer para vocês, como o Senhor diz que eu sou homem de pouca fé? Eu vi as tempestades se levantarem, eu vi o vento, o meu medo ele é legítimo, mas não. Se Cristo está presente e a gente está com medo é porque não cremos que aquilo que está acontecendo ao nosso redor está debaixo do seu controle. Quando você coloca a palavra mas em algo para justificar o seu medo é porque você não confia totalmente no que Deus prometeu. Aí você fala, mas pastor, eu confio em Deus, mas o resultado do meu exame veio meio diferente esse ano. No último exame que eu fiz, pastor, eu confio mesmo, mas eu estou com muita conta para pagar. Pastor, eu confio, mas esse mas que você coloca, isso já mostra que você não confia. Ou você confia de todo o coração, ou você não confia de forma nenhuma. Não vemos Pedro tentando se justificar. Eu já contei para vocês, irmãos, sobre aquele homem que trabalhava no círculo, que andava com triciclos e monociclos, ele colocava uma corda assim e ele andava sobre a corda. E uma vez ele resolveu fazer um espetáculo, um número que ele nunca tinha feito antes. Ele falou assim, eu vou andar com o meu triciclo no meio de uma corda e vou levar um homem comigo aqui, nos meus ombros. E havia um homem na plateia que gritou, falou, eu creio que ele vai conseguir fazer isso, porque eu nunca perdi nenhum dos seus shows, eu sempre vi as suas apresentações, e eu creio que ele vai fazer isso. Eu não duvido. Aquele homem que trabalhava no círculo falou assim, então vem. Vem. Você será um homem que vai fazer o teste comigo. Quando ele ouviu isso, ele gelou. Ele falou, não, eu confio mais. Algumas pessoas confiam em Deus do mesmo jeito que esse homem confiava no homem do círculo, de boca para fora. Não é aquilo que nós falamos que mostra a nossa confiança em Deus, mas é o modo em que nós lidamos com circunstâncias difíceis. Isso mostra, não é o que você fala, é o que você faz, que mostra se você realmente confia em Deus ou não. Olha, irmãos, e é naquele momento que você recebeu uma notícia ruim do seu médico, dos seus parentes, de um negócio que você tentou fazer, mas não deu certo. Mas o que é confiar em Deus? Confiar em Deus não é pensamentos positivos. Nós não somos a favor desses pensamentos positivos que a gente vê. Confiar em Deus é muito mais do que isso. Então, é aquele sentimento de tranquilidade que nós temos diante do quê? Das adversidades. E nós continuamos crendo que Deus continua governando o mundo tão bem, mesmo quando a nossa vida não está bem. Isso é confiar em Deus. É crendo que mesmo que as coisas fujam no seu controle, estão debaixo do controle dele. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que Deus quer que a gente confie nele. Em Êxodo, no capítulo 14, no verso 13, diz que Moisés, porém, disse ao povo, não temas, estejam quietos e vede o livramento do Senhor. Palavras bonitas. Só que esse cenário é meio que um cenário perigoso. Aí estava Moisés, estava o Mar Vermelho e atrás tinha toda a tropa de Faraó e com seu exército. E Moisés estava diante do mar. O povo aí começou a falar, Moisés, você nos trouxe aqui no mar para nos matar. Nós entendemos tudo, o plano que você tinha. E o povo ficou com medo. Então Moisés olha para o mar, não tem passagem, olha para trás, querem matar eles. É como se eles falassem, vamos escolher se vamos preferir morrer afogado ou morrer pela mão dos egípcios. Então Deus falou para Moisés, não temas. Fala para o povo não ficar com medo. Fala para o povo ficar tranquilo e observem como eu vou livrar eles. Mas nós que estamos no lado de fora, a gente pode falar, esse povo é incrédulo. Mas você sabe o que é olhar para o mar? E um exército de vocês, atrás de vocês um exército, querendo matar literalmente, não é para conversar não, o faraó já estava por aqui com o povo de Israel. Ele quer literalmente matar. Então, e Deus disse, olhem como eu vou livrar vocês. A confiança é isso. É você crer que Deus vai livrar você. Isso é fé. É você crer que os teus inimigos não são teus inimigos, são inimigos de Deus. Nós somos o povo de Deus hoje.
Os nossos inimigos não têm problema conosco, mas com o nosso Deus. Nós estamos ordenados a não ter nenhum tipo de inimigo, porque Deus é o nosso juiz. Ele é o nosso Senhor. Ele diz na palavra que a peleja não é nossa, não pertence a nós, pertence a Ele. Ele peleja a nosso favor. Por isso que o nosso medo não é legítimo. Então, o povo de Israel estava acostumado a ter um Deus que eles pudessem tocar, ver, mas eles estavam a sair de uma cultura totalmente idólatra, que os deuses eles conseguiam tocar, conseguiam ver, conseguiam levar no bolso, talvez. Mas agora confiar em um Deus que eles não conseguem ver é algo que é fora do normal. Eles queriam voltar no Egito, eles falaram, Moisés, vamos voltar. Porque confiar em algo que a gente não conhece, não ter certeza, isso é difícil. Então, querer experimentar alguma coisa nova e voltar na escravidão, o povo queria voltar na escravidão por causa do medo do desconhecido, desse Deus que eles não conseguem ver. O ser humano tem mais a tendência de confiar em alguma coisa que ele pode dominar, que ele pode ver. A fé é isso. E você quer que Deus pelejará a nosso favor. Então, tudo que Deus disse é, não temas e vede como eu vou livrar vocês. Essas palavras, não temas, irmãos, elas estão em toda a Bíblia. Elas são poderosas demais para trazer conforto para todo filho de Deus. E em todas as circunstâncias. Em todas. Não temas. Jesus não disse isso apenas para consolar Pedro. E Deus não falou isso apenas para consolar o povo de Israel. Quando você está triste, um amigo fala assim, não fique triste. Ele vai consolar você. Mas ele não tem poder de tirar essa tristeza do seu coração. Quando Deus diz para não temer, não é apenas uma palavra bonita que Ele quer trazer para nós, é porque Ele está no controle de tudo. Não é uma sugestão que Deus está a dar para nós, é uma ordem do próprio Deus falando, não temas. Eu estou no controle de tudo. Isso é maravilhoso, irmãos. Não é um mero conselho que Deus fala, se você puder não temer. Não, é uma ordem. Mas por que Ele fala isso? Porque Ele está sempre conosco, não há motivo do medo. Em Isaías 41, no verso 10, gostaria que vocês abrissem aí, ou pelo menos ouvissem a leitura. Isaías 41, versículo número 10. Diz assim a palavra de Deus. Esse versículo é muito poderoso, falou muito comigo. Diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, olha quão poderoso esse texto é. Ele diz assim, não temas, porque eu estou contigo. Ele não fala assim, olha, não temas, porque eu vou enviar um anjo para estar contigo. Ele fala, eu mesmo estou contigo. Onde quer que você estiver, eu estarei. Nós estamos sempre seguros, porque Deus está sempre conosco. Um cristão não está mais em perigo no leito de um hospital do que na sua própria casa, na sua própria cama. A nossa segurança não depende do local onde nós estamos. A nossa segurança vem do céu, do Todo-Poderoso, que diz, não temas, eu estou com você. E se nós aprendemos a confiar nesse Deus que não podemos ver, vamos aprender a confiar nele em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Confie em um Deus que você não pode ver, é a coisa mais poderosa. A fé faz isso com o ser humano. Vocês lembram que o salmista pega essa mesma promessa aqui no Salmo 23, ele fala assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O salmista não diz que não temerei mal algum porque não tem, ou porque não está no vale, ou porque não tem mal, mas porque o Senhor está comigo. A presença do Senhor é poderosa demais para aniquilar o medo, para enfrentar o vale e todo o perigo que a ovelha dele encontrar. Então ele fala, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. As nossas mãos são fracas, mas as mãos dele são fortes. Não diz segura em mim, que se sustenta em mim. Está falando que eu sustento você. A força está em mim. Você está seguro não porque você se segurou em mim, mas porque eu segurei em você. Eu Todo-Poderoso fala assim, eu te sustento. As mãos que governam, que sustentam os pilares da terra, é as mesmas mãos que nos guardam, que nos seguram. E não há ninguém que pode nos arrebatar da mão do Todo-Poderoso Deus. Então o nosso medo é pecaminoso. Nós somos cegos e não conseguimos ver a mão invisível de Deus nas nossas vidas. Nós estamos aqui hoje, não é porque nós somos mais fortes ou mais espertos do que os outros, mas é porque Deus nos guardou. Você conhece pessoas mais fortes que você que morreram. Então, no versículo 13, ele fala assim, não temas, eu te ajudarei.
Versículo 14 diz assim: não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, é o teu Redentor. Quando ele fala povozinho, bichinho, ele está falando, olha, vocês são pequenos, vocês são desvalorizados, vocês não conseguem fazer nada, mas eu sou com vocês, a vossa força está sobre mim. Ele fala rebanhozinho, tudo no diminutivo, para mostrar que a nossa força vem dele. Um bichinho é uma coisinha pequena, não pode fazer mal em nada no ser humano. Então, irmãos, as pessoas hoje, elas têm medo de tudo, menos de pecar contra Deus, que deveriam realmente ter medo. O único medo legítimo é esse, o de pecar contra um Deus santo, que dizer, eu serei contigo. Essa promessa aqui, ela só pertence para aqueles que pertencem a Cristo. Essa promessa não é para o mundo todo, é para o povo dele. Não temas. Irmãos, existe uma lenda de uma tribo lá no interior lá dos Estados Unidos. Eles eram chamados, acho que Cherokees, uma coisa assim. Era o nome dessa tribo. Nessa tribo, eles tinham um ritual. Quando você é um menino que está passando a fase de ser um adolescente para a fase mais adulta, você era levado para o meio da floresta. Você era colocado uma venda, uma fita nos olhos. E você tinha que ficar aí a noite toda. Eles chamavam que é o ritual de passagem, de maturidade. Se o menino conseguisse ficar a noite inteira aí, sem falar nada, sem medo, o menino seria considerado um homem, de acordo com os rituais da tribo. Ele podia ouvir o barulho dos animais, das serpentes, de todos os insectos que existem, mas ele não podia fazer nada. Ele tinha que ficar sentado, com a fita nos olhos, sem fazer nada. E se ele saísse daquele ritual por causa do medo, ele não era considerado um homem. E ele não podia contar nada para os seus amigos depois do que o ritual terminasse. Então, quando chegasse pela manhã, raiasse o sol, então aquele menino, ele tiraria as vendas dos olhos. Só que isso é algo que meio que é perigoso. Mas, só que quando raiasse, né, de manhã cedo o sol, aquele menino tirasse as vendas dos seus olhos, ele podia ver que o mesmo pai que levou ele no meio da floresta para passar aí aquela noite toda, nunca saiu perto dele. Sempre esteve aí com ele. Porque o pai em si queria provar a fidelidade dele como um homem. Não era uma questão de medo apenas, era uma questão de confiança no seu pai. Porque um homem que não consegue confiar no seu pai de acordo com aquela tribo não pode ser considerado um homem. Então, o pai o amava demais para deixar ele sozinho aí no meio daquele perigo. O responsável por proteger a criança não era o pai que estava aí, porque ele estava com a venda nos olhos, fechado. Aquele medo era um medo desnecessário, porque o pai estava aí, protegendo ele. Não é assim que nós somos. O nosso medo não é esse. Achamos que Deus não está perto de nós. Você acha que Deus, ele nos deixa só? Se aquele homem daquelas tribos que não tem temor a Deus, não tem coragem de deixar o seu filho no meio de uma floresta sozinho, imagina o Deus Todo-Poderoso que pode estar, não é que pode, que está em todos os lugares. Irmãos, às vezes nós ficamos com medo porque nós nos sentimos sozinhos. Às vezes temos até medo de acabar assim, mas nós nunca estamos sozinhos. A Escritura diz que o Senhor prometeu, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, às vezes o fato de não vermos Deus, de não sentirmos, nós somos assim. Nós precisamos sentir alguma coisa para não ficar com medo, né? Sentir uma certa segurança. O fato de não sentirmos isso, pensamos que Deus não está presente. Mas é assim, nós fomos chamados para confiar em Deus. Não fomos chamados para confiar nas coisas que nós sentimos. Fomos chamados para confiar na palavra dele, nas suas promessas. As coisas que nós sentimos são falsas, mas a promessa dele não. As coisas que nós sentimos mudam, mas a promessa dele não.
Não é porque você não vê Deus que Ele não esteja aí com você. Deus está presente, irmão. Não temas, é o que o Senhor diz. No capítulo 41 de Isaías, Ele fala assim, não temas, porque eu sou o teu Deus. Não fala assim, não temas, porque eu sou Deus. Ele pode ser o Deus de muita gente, mas Ele fala, eu sou o teu Deus. Então, ter medo, ele é apenas uma evidência de que nós temos confiado muito pouco em Deus. Então, o nosso medo, eu repito, que vocês devem guardar isso, não é algo que faz parte apenas do nosso jeito. Não, isso é um problema da nossa fé. Então, irmão, nós somos atacados por um monte de medos desnecessários que a gente nem devia ter. Quantos de vocês aqui, vocês vão até concordar com isso, às vezes tem medo de pregar a palavra de Deus. Às vezes você quer pregar em algum lugar e você tem medo de falhar. O que é que eu vou falar? E se eu não conseguir? Às vezes a gente pensa assim porque nós confiamos mais em nossos argumentos do que no poder de Deus e na sua palavra. Se realmente acreditássemos no que Ele prometeu, que quando abríssemos a nossa boca, Ele que falaria por meio de nós, a gente não ficaria com nenhuma espécie de medo de falar. Muito pelo contrário, teríamos ânsia, teríamos desejo, porque sabemos que Ele falará por nosso meio. Às vezes temos medo de ofender as pessoas por causa da verdade. Não, se eu falar isso vai ofender o fulano. Se você é uma pessoa que tem medo de pregar para evitar ofender as pessoas, você é um covarde. Você é o covarde mesmo. Porque desde o momento em que você evita falar a verdade para não ofender as pessoas, você ofende a Deus com essa covardia. As pessoas se preocupam muito em não ofender o homem, não se questionam se Deus está sendo ofendido com aquilo que eles estão fazendo. Olha, irmãos, se você é covarde em dizer a verdade, não importa as demais áreas da sua vida que você seja uma pessoa corajosa, você ainda assim é um covarde. Porque o que mede a nossa coragem ou não é a verdade. As pessoas às vezes pensam, o que vão pensar de mim se eu falar de Jesus aqui? O que as pessoas vão pensar não importa. Você deve se questionar o que Deus vai pensar se eu não falar a verdade. Às vezes você está naquele ambiente que todo mundo fala das coisas que gosta, né? Mas se eu falar de Jesus, vai estragar o ambiente aqui, né? Melhor não. Aqui não é um lugar ideal. Isso é a falta de coragem, isso é o medo. Todo ser humano consegue falar das coisas que ama, mas às vezes a pessoa, por causa do medo, não consegue falar de Jesus. Isso é o problema do nosso amor por Ele. Vocês conseguem falar que a pessoa não tem medo de falar, de mostrar das coisas que amam? O apóstolo João fala assim, aquele que ama, ele fala assim, o verdadeiro amor lança fora o medo. Diz assim, apóstolo 1 João 4,18, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve o castigo. E quem teme não está aperfeiçoado aonde? No amor. Quando você ama alguém, você faz o quê? Você confia na pessoa. Você não quer duvidar da pessoa. É isso que o amor faz. Então, irmãos, nós estamos afetados por inúmeros medos. Às vezes você tem medo de não ser salvo, o medo da salvação. Quem nunca foi atacado por isso? Às vezes, você vai se identificar com isso. Às vezes algumas pessoas fazem muita coisa para Deus e você às vezes não faz quase nada e você sente que você não tem feito o suficiente para merecer a salvação. Você pensa assim que Deus vai salvar você com base naquilo que você faz. Deus nunca prometeu salvar um homem por causa das coisas que ele faz. Quando Deus promete salvar o ser humano é por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E às vezes nós pensamos, porque temos feito pouco para Deus, às vezes, Deus não vai nos salvar por causa disso. Você nunca vai fazer o suficiente ao ponto de Deus olhar e falar assim para você, caramba, hein? Você, não, você merece, dessa vez, não. Deus nunca vai fazer isso. Sabe uma coisa, irmãos? Deus, Ele nunca vai esperar nada de nós que Ele mesmo não nos capacita a fazer. Deus nunca. Deus só espera de nós aquilo que Ele nos dá capacidade para fazer. Você nunca vai fazer algo que vai surpreender Deus, porque tudo que você for fazer de bom, Ele mesmo que dá capacidade para você fazer. Jesus morreu em nosso lugar. Você é aceito por Deus por causa
Não por causa das coisas que você faz, mas por causa daquilo que Jesus fez. Às vezes, nós olhamos para algumas pessoas que fazem algumas coisas para Deus e nós nos comparamos com... Isso é natural. Nós gostamos de nos comparar. Não, caramba, o fulano fez isso, fez aquilo. Mas nós não fomos chamados para nos comparar com ninguém para depender da nossa salvação. Nós fomos chamados para confiar não no que nós fazemos, mas no que Jesus Cristo fez. Então, irmãos, não fique com medo disso. Deus, Ele se agrada de você porque Ele se agradou do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Ele fez o suficiente para que a gente pudesse perder esse medo do nosso coração. Às vezes, a gente quer fazer um monte de coisas que talvez não temos capacidade nem fomos chamados para fazer. Desejas fazer o máximo de coisas possíveis que você puder fazer para agradar a Deus. Mas se Deus te chamou para São Timóteo, você não deve se comparar com os esforços de Paulo. Porque o próprio Paulo fala assim, eu fui o que eu fui, eu fiz o que eu fiz, trabalhei mais do que todos eles, não por causa de mim, mas por causa de quem? Da graça de Deus em mim. Então, que a tua única confiança seja no que Cristo fez, isso dissipa o medo do nosso coração. Toda vez que você confia em alguma coisa que você faz além de Cristo, você vai ficar com medo. Porque não tem nada melhor, nenhum homem é tão seguro do que aquele que confia somente naquilo que Jesus Cristo fez. Ele está seguro porque ele sabe que é amado e aceito por Deus por causa de Cristo. O único sacrifício que salva o ser humano é o sacrifício de Jesus. É a fé nesse sacrifício. O apóstolo Paulo fala que o homem não é salvo pelas obras, não é salvo mediante as obras, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Então, irmão, eu quero que vocês levem isso para casa. Deus nunca prometeu salvar nenhum ser humano por causa das coisas que ele faz. Nenhum melhor ser humano. Mas é tudo pela fé. É tudo pela sua graça. Na cruz ele diz, o quê? Está consumado, está acabado, está terminado. Eu acabei, eu fiz. Você nunca vai fazer nada que vai te tornar mais aceito por Deus, além do que aquilo que Cristo já fez. Está acabado, acabou. Tudo que você precisa é fé, é confiança, é dissipar o medo do seu coração. O seu único medo dessa vida, eu vou repetir, deve ser o pecado. Deve ser pecar contra um Deus tão bom, que entregou o seu filho para morrer em seu lugar. Irmãos, mas isso que eu falo não é para todos, não. É para aqueles que têm Jesus. Se você não tem Cristo ainda, você tem motivos o suficiente para ter medo. Porque se você morrer, essa noite, se você morrer, você vai acordar no inferno. Há motivo suficiente para você temer. Porque essas promessas, eu repito, pertencem àqueles que pertencem ao povo de Deus. Cristo faz essas promessas para o seu povo. Ai de você que não tem Jesus. Então, irmãos, infelizmente, algumas pessoas aqui ainda não confiam, não conhecem Jesus. Por isso que são atormentadas pelo medo. Quanto mais você convive com alguém, mais você confia naquela pessoa. Então, a ausência de conhecimento de Deus no nosso coração, ela, às vezes, causa um medo em nós. Medo é causado por isso. O que assusta não é apenas a pessoa morrer sem Jesus, é vendo pessoas vivendo sem Ele. Porque aqueles que morreram sem Jesus não tem mais volta. Mas você hoje tem a oportunidade de crer em Jesus Cristo. Isso deve atormentar você, deve causar medo em você. Porque que eu consigo viver sem Ele? Eu falo que as pessoas que têm coragem de viver sem Jesus têm coragem de qualquer coisa mesmo. Às vezes, a gente também é atormentado pelo medo da morte. Esse é um medo que, às vezes, assola o coração até dos verdadeiros cristãos. Quando ele passa por uma situação difícil, só a palavra morte já nos assusta, como se fosse algo que não vai acontecer conosco. A gente sempre pensa que é um pensamento negativo. Talvez quando eu falei da morte, você falou assim, tá amarrado, caramba, em pensamento negativo, isso nem vem de Deus mesmo. Que Deus me livre desses pensamentos. Não importa o quanto você tente se livrar desses pensamentos, saber onde é que você vai morrer. Então, irmãos, na semana passada, eu li uma história que me chamou a atenção, de um casal. Eles tinham o costume de viajar sempre para uma ilha, aí no Caribe. Então, eles foram comemorar os 20 anos de casamento numa lua de mel. Aí, por causa do trabalho da esposa, o homem resolveu ir sozinho. Ele passou na frente e a esposa falou assim, eu vou seguir você depois para me encontrar você lá.
Quando o homem chega no quarto do hotel, ele encontra que agora lá no quarto tem um computador. E ele resolve escrever um e-mail para a esposa. Só que ele erra uma letra. Aí, quem recebeu esse e-mail é uma outra mulher que acabou de enterrar o seu marido. Então, ao conferir aquele e-mail, aquela mulher que acabou de enterrar o seu marido, estava enlutada, ela desmaia. Ela literalmente desmaia. O filho dela entrando na casa, no quarto dela, ele viu a tela do computador e viu que estava escrito. E estava escrito assim: querida esposa, cheguei bem. Provavelmente você se surpreende em receber notícias minhas por e-mail. Mas por agora tem computador aqui e pode-se enviar mensagem às pessoas queridas. Acabo de chegar e já me certifiquei que está tudo preparado para você vir aqui na sexta-feira. Tenho muita vontade de te ver. Espero que sua viagem seja tão tranquila quanto a minha. Aí a mulher viu isso e ela ficou atemorizada, entendeu? Ela ficou totalmente atemorizada. As pessoas têm medo de ouvir sobre a morte. Elas têm pavor. Nós não precisamos temer a morte, porque ela é apenas um veículo seguro que Deus usa para nos levar até Ele. O cristão não perde nada quando ele morre. Tudo que a morte pode fazer em um filho de Deus verdadeiro, ele levar para o seu Criador, para o seu Deus. É como um homem, um pai, leva a sua filha no altar para se encontrar com seu noivo. Eu te pergunto, o que realmente pode causar medo em um filho de Deus? O apóstolo Paulo ele vai falar isso, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do futuro, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai nos separar desse amor. Nada. O medo, ele às vezes domina o nosso coração por causa disso. A falta de meditação nas promessas. A falta de meditação nisso. A morte, ela vai matar o quê? Vai matar a nossa tristeza, as nossas doenças, a nossa ansiedade, o nosso pânico, todas as nossas aflições. É isso que o medo vai matar. A morte vai matar. A morte ela tem poder de nos tirar da presença das pessoas desse mundo, mas não tem de nos tirar da presença de Deus. Não precisamos temer a morte. Devemos nos preparar para isso. O apóstolo Paulo fala assim, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. 2 Timóteo 1:7. Deus nos deu um espírito de fortaleza. Um homem que pode enfrentar a morte, ele pode enfrentar qualquer coisa. Um homem que olha para a morte e crendo que ele vai se encontrar com Deus quando morrer, ele não teme isso. As pessoas só têm medo da morte porque não confiam naquilo que Cristo prometeu acerca do céu. Um ateu uma vez disse assim, olha, se os cristãos realmente acreditassem em tudo que a Bíblia fala sobre o céu, eles não teriam medo da morte. O maior medidor da fé do ser humano é a morte. Isso mede se realmente o ser humano tem fé no que Cristo prometeu. Porque o apóstolo Paulo fala assim que o viver para mim é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Lucro é um ganho, é um benefício. Isso mede se a tua fé é genuína ou não. Talvez você está aqui nesse momento e você não tem certeza da sua salvação. Você não sabe onde você vai passar a eternidade se você não acordar amanhã. E esse medo, talvez, no seu coração é consequência do pecado, porque o pecado causa medo. A gente viu no início em Gênesis que Adão não tinha medo nenhum. Adão enfrentava o quê? Os leões. Adão conversava com os leões, brincava com os leões. Depois que pecou, agora o homem tem medo até da barata que nem morde. Enfrentava o leão, falava com o leão, estava aí com o leão, mas agora a barata, falou assim, é coisa mínima, um negócio pequenininho. Olha o pecado que causou no ser humano. Os animais mais ferozes estavam lá no jardim com o homem, não faziam nada. Todos eles estavam debaixo do domínio do homem. O homem dominava isso. O medo é uma doença que só pode ser curada com a fé. Com a fé genuína em Jesus, não em livro, não em coisas, mas em Jesus Cristo. Eu quero falar para vocês que a fé não é ausência do medo, não é isso que eu estou tentando passar para você. A fé é a capacidade de não se curvar diante do medo. Isso é uma fé verdadeira. Quando a sua fé
ela é verdadeira, ela não vai se curvar diante do teu medo. Ou o medo se curva diante da fé, ou a fé se curva diante do medo. Alguém vai ter que se prostrar nisso tudo. Alguém tem que se manter em pé. Então, eu não estou dizendo que a gente vai ser como os estoicos, que falam, não, você não pode ter medo, não, o medo é um sentimento real, você não vai fingir que isso não existe. Porque ele vai existir sempre, mas o modo em que nós lidamos com isso vai mostrar muito onde a nossa fé está depositada. Então, o salmista fala assim, no Salmo 56, no verso 3, fala assim, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Ele não fala que vai se colocar na posição de vítima. Ele não fala outra coisa, ele fala, quando eu estiver com medo, eu vou confiar que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor está governando tudo. E não apenas governando tudo para contribuir para quem? Para o meu bem, para o nosso bem. O apóstolo diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Se acreditássemos nessa promessa, o nosso medo seria dissipado. Não algumas coisas, mas todas as coisas. Todas as coisas. Vou falar assim para vocês entenderem. Todas as coisas. Olha como isso é poderoso, irmãos. Há motivos suficientes para não ficarmos com medo. Ele fala, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que domina o céu, a terra e o inferno. Eu sou o que sou. Eu sou o Senhor dos exércitos. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o grande eu sou. Ele tem poder sobre tudo. Não há motivo de medo. Olha o que ele fala aqui para encerrar as promessas que ele faz. Em Salmos 33, no versículo 20, fala assim, nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 97, verso 10, odeio o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra da mão dos ímpios. Não está falando que Deus vai proteger todo mundo, está falando que Ele protege a vida dos seus fiéis da mão dos ímpios, da mão do homem maligno. 1 João 5, 18, diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está vivendo no pecado, mas aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. O maligno não atinge o Filho de Deus. Hebreus 13, verso 6. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que possa me fazer o homem. Deuteronômio 31, 6. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque eu sou o Senhor Deus que vai convosco. Êxodo 14, 14. O Senhor peleja por vocês e vocês vos calareis. Vocês se calem, fiquem em silêncio e apenas observem, apenas confiem. É isso que ele ordena, ele fala confie. Isso é o que a fé faz diante do medo. A fé não entra em pânico. É o medo que entra em pânico. A fé, ela se aquieta. Ela confia. Ela deixa Deus ser Deus. É isso que a fé faz. Que ele falou para o seu povo, Moisés, fala para o povo ficar quieto. Deixa que eu pelejo por vocês. É o que a fé faz. A fé faz Deus agir em nosso favor. Ele é o Deus que opera em favor daqueles que neles que esperam, confiam. Você confia em Deus? Você espera em Deus? O seu medo vai falar o oposto. Não é o que você responde aqui hoje, mas é o que você fazer depois disso. Quando você chegar em casa, passar por uma situação difícil, isso vai mostrar se você realmente confia em Deus ou não. Principalmente quando você é atacado por uma notícia ruim. A minha oração hoje é que Deus possa esmagar, arrancar, expulsar o medo do nosso coração, porque isso é um pecado contra Ele. Porque se nós soubéssemos de quem somos, nós não ficaríamos com medo. Nós somos de Cristo. Nós somos o povo mais seguro desse mundo. Não existe um povo mais seguro do que o povo de Deus. Não existe. Uma pessoa com muito dinheiro pode contratar seguranças que vão lhe proteger apenas do seu corpo físico, mas da sua alma. Só Cristo pode proteger o corpo e a alma, não apenas livrar dos tormentos desse mundo, mas do mundo vindouro também. Hoje, eu convido você a apresentar tudo aquilo que causa medo no seu coração diante de Deus. Não volte com isso para casa, porque o medo é um fardo. É impossível viver feliz vivendo com medo. Creia que Deus está no controle de tudo.
Ele continua governando bem o mundo, como ele governou antes de você existir. Vamos orar, irmãos? Eu convido você, nesse momento, a fazer uma oração silenciosa. Feche os seus olhos.